Carta de Paulo, 2 Timóteo, versículo de número 1. Versículo 1. Diz assim: Admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. A outra tradução, os mesmos versículos, versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Amém? Estou dando continuidade ao capítulo 2. Nós vemos segunda-feira no capítulo 1 que essa carta de Timóteo é diferente das outras cartas, porque não foi escrito para uma igreja, mas foi escrito para um pastor. As outras foram escritas para igrejas. Agora a carta de Timóteo, tanto a Timóteo como a de Tito, foram escritas para pastores, obreiros. E a de Filemão foi escrita para o irmão, né, para ajudar o escravo Onésimo, né? Mas essas cartas foram escritas para pastores. Timóteo foi um jovem obreiro, um jovem pastor, e ele assumiu a igreja de Éfeso. Paulo deixou ele ali para que ele tomasse conta, pois havia muitas coisas erradas ali. Nós vimos segunda-feira, no capítulo 1, vai falar sobre fábulas, mestres ali que ensinavam fábulas, que trazia contenda na igreja. Agora, a partir do capítulo 2, vai estar um assunto de oração, um assunto onde Paulo vai tratar com mulheres também que haviam na igreja, a partir do verso 9. O terceiro capítulo vai tratar de obreiros, né, como separar obreiros, levantar obreiros. E o capítulo 6, que é um dos mais, que eu mais gosto de 1 Timóteo, vai falar sobre dinheiro. A teologia da prosperidade já estava entrando na igreja naquela época já. Então Paulo vai falar sobre o dinheiro no capítulo 6. Então, nesse texto, Paulo começa dizendo: antes de tudo, antes de eu falar qualquer coisa, eu digo para vocês, quando vocês se reunirem na igreja, vocês devem orar. Eu vi um negócio ontem no Facebook muito interessante. Eu não sou dessa época, eu peguei um pouquinho, mas o irmão nada, o seu irmão que já tem vários anos de igreja, né, de crente, ele disse que antigamente, no culto, no mínimo antes do culto, era de meia a 1 hora de oração. É ou não é verdade? Era da noite, eu pensei, escola dominical. E os irmãos levavam lenço, porque eles sabiam que na igreja iam chorar. Não tinha teatro, não tinha show, não tinha essa palhaçada que tem hoje. E se nós pararmos para pensar, a oração ela é de fundamental importância, ela é o principal ministério nosso é a oração. Jesus, se nós podemos dizer que ele pregou, metade do tempo ele pregou e metade ele orou. E até ele começar os seus 30 anos, ele começou com 30 anos, eu creio que da sua infância até os 30 anos ele mais estudou as escrituras e orou, para depois começar o ministério. Então a oração deve ser feita por todos os homens, não é só para os líderes, não é só para os reis, mas é por todos os homens. E aqui nós vemos vários tipos de orações, deprecações, que são súplicas. O que é súplica? Súplica é você suplicar, é se humilhar diante de Deus. Isso é uma súplica. Orações, intercessões. Então, súplica, você está se humilhando para Deus. Intercessão, você está intercedendo por outras pessoas, por outras igrejas, por outros
ministérios ou até por missionários de outros países. Você está se colocando no lugar da pessoa intercedendo. Ação de graças é agradecimento. Aleluia. É você agradecer a Deus. É você dar ações de graça, louvores a Deus. Louvor não é somente cantado, mas existe ação de graças é um louvor falado, né? É onde você agradece a Deus, louva a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida. Então, nossa primeira obrigação é orar. Orar por todos os homens. Orar por todos, sem exceção, até inimigos. Versículo 2. Orar pelos reis. Ah, mas não tem rei hoje? Quem é os nossos reis hoje? É os presidentes, é os governadores, os prefeitos, né? Porque na época, nessa época bíblica era monarquia. Até países hoje ainda são reis que governam os seus países. Mas aqui hoje é democracia, né? São presidentes que são elegidos pelo povo, escolhidos pelo povo. Então nós temos que orar pelas autoridades, por aqueles que estão em eminência, médicos, policiais, juízes, professores, todos que têm alguma autoridade. Orar. Para que nós devemos orar? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Em favor, olha lá, nós estamos dizendo, em favor de Deus e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então essa é a oração. E lá no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, o conselho que Jeremias deu para o povo que foi levado escravizado para a Babilônia, sabe qual foi? Quando vocês forem lá, orem pelo rei de lá, trabalhem, casem com as mulheres de lá e prosperem, porque na paz da cidade vai estar a vossa paz. Então é a função do crente. Podemos ir morar na Babilônia, morar na Sodoma, em Gomorra, em qualquer cidade pecaminosa deste mundo. A nossa obrigação é orar, para que Deus salve, para que Deus converta, para que Deus mantenha a paz, para que tenhamos uma vida que é sossegada. Não é nós orarmos para estourar uma guerra. Só louco ora desse jeito, né? Orar para acontecer um terremoto ou um furacão. Como tem gente que é capaz de orar, mas orar para que Deus traga a paz e a prosperidade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Até porque, quando Paulo escreve isso, quem mandava no mundo era Roma. Roma governava todas aquelas cidades, Jerusalém, Éfeso, Atenas, partes do Egito ali, partes da Ásia Menor, partes da Europa, eles dominavam tudo. Então, eles tinham que orar, tinham que fazer orações pelas autoridades, para que tenham uma vida quieta e sossegada. Mas para quê? Para relaxar? Para curtir esse mundo? Não. Para ter uma vida de piedade e honestidade. Só que é isso, né? Porque tem gente que pode interpretar, mas eu vou orar então para me ter uma vida tranquila, próspera, para me curtir esse mundo, né? Curtir as paixões desse mundo. Não. Não é assim que Paulo está dizendo. Você deve orar, mas para continuar com uma vida de piedade, ou seja, uma vida cristã, uma vida de respeito. A outra tradução diz piedade e respeito. Nessa tradução diz piedade e honestidade. Terceiro versículo. Por quê? Porque eu estou falando? Não, olha lá o que Paulo vai dizer. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Nós estamos na terra para agradar quem em primeiro lugar? Deus. Paulo vai dizer lá em Gálatas, se eu agradasse os homens, eu não era servo de Cristo. Então o nosso primeiro objetivo é agradar a Deus. Jesus, quando conversou com os fariseus, ele disse assim para os fariseus: vocês procuram a glória e o elogio uns dos outros, mas eu, porém, procuro a glória do meu Pai que está nos céus. Então a nossa função, nossa prioridade é agradar a Deus, é agradar o Senhor. Então isso é agradável a Deus, que eu acabei de ler aqui. Orar, interceder, orar pela nação, orar pelas autoridades, viver uma vida de piedade e honestidade.
Isso é agradável a Deus. Quarto versículo. O versículo é muito interessante, hein? Quarto versículo. Isso aqui vai falar da vontade de Deus, embora eu vou deixar você em dúvida e você vai ficar em dúvida, porque eu não sou Deus e não tenho todas as respostas. Embora seja a vontade de Deus salvar todos os homens, nem todos vão ser salvos. Embora seja a vontade de Deus, né? Ninguém pode impedir a vontade de Deus. Isso é um mistério, né? Versículo 4 lá. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, quando você vê alguém que se encontra nas trevas de pecado, que não quer uma vida com Deus, que você vê claramente isso pelos frutos e obras, saiba que Deus não quer que ela vá ao inferno. Jamais Deus quer. Jamais. Lá em Ezequiel, o que Deus fala para Ezequiel? Ezequiel, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Fala que ele se converte. Agora, Deus lançará o ímpio no inferno. Porque Deus é amor, mas Deus é justo. Deus é santo. E eu gosto muito de uma pregação do Paulo Júnior, porque ele disse que eu achei interessante. O único atributo que é repetido 3 vezes seguidas na Bíblia de Deus é a santidade. O serafim que fala, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Lá em Isaías 6, Apocalipse, os anjos vão dizer também, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Nenhum outro atributo de Deus é falado repetidamente. Você não vai ver João dizendo, Deus é amor, amor, amor. Ou você não vai ver Davi no Salmo dizendo, Deus é justo, justo e justo. Mas santo, santo, santo é repetição. Né? Aí nós vemos a grandeza dessa verdade. Deus pela sua santidade, porque Ele é puro, por isso nem todos irão chegar ao céu, por causa do pecado. Mas embora seja a vontade dele, que todas as almas se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então nós encontramos muitas pessoas que encontram-se na escuridão, no erro, no engano. E nós não somos melhores do que elas. Eu vou provar para você que é verdade. Sabe por que nós não somos? Se Deus não tivesse aberto nossos olhos, nós poderíamos já estar mortos hoje. Nós poderíamos estar numa cova, numa cadeia, numa depressão, nas drogas, na prostituição, no crime, não sei. Só Deus é que sabe qual seria a nossa situação se Deus não abrisse os nossos olhos. Se Deus não trabalhasse em nós pelo Espírito Santo para nos dar temor e temor, para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Por isso que eu prego e afirmo que a salvação não é obra humana. Homem nenhum pode salvar outro homem. A salvação é uma obra de Deus, é uma obra sobrenatural. É uma obra que é impossível ao homem, só é possível a Deus. O pastor Paulo Ancha disse que a nossa salvação ela é tão impossível que só Deus pode fazê-la. Pedro estava diante de Jesus, Jesus chamou o jovem rico para segui-lo. O jovem rico disse assim, mas Senhor, eu honro pai e mãe, eu não roubo, eu não furto, eu não minto, e são coisas que todos nós aqui, a maioria já fez na vida, e ele não tinha feito. Mas Jesus olhou para ele e disse, porque o padrão de Deus não é quase perfeição, é perfeição. Ou seja, falta uma coisa para você, né, Jesus disse. Vai vendo tudo que você tem, jovem, e Deus foge e depois me ensina. Aquele jovem foi embora, porque embora ele guardasse esses mandamentos, ainda havia nele pecado, a avareza. Né? Então ele se retira triste. E Jesus fala, quão dificilmente aqueles que têm riquezas entrarão no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Pedro escuta aquilo e pergunta, mas Senhor, então para nós é impossível ser salvo. Está lá no texto, só você ler depois. Não vou ler, mas eu tenho decorado. Aí Jesus então olha para ele, mas o que é impossível você é possível para Deus. Então a salvação é uma obra impossível para o homem. Só é possível para Deus. Cristo tem que descer do céu para consumar a salvação em nosso favor, em nosso lugar. Para pagar o nosso preço, para sofrer o nosso castigo e para sofrer a nossa condenação pelo pecado.
para nos fazer justiça através da justificação. Então a salvação é uma obra sobrenatural do nosso Deus. E a vontade do nosso Deus é que todos sejam salvos, é que o Evangelho seja pregado a toda a criatura. Versículo 5. Eu gosto muito desse versículo, hein? Esse aqui é bom você decorar, porque com esse versículo você pode quebrar muitas seitas e heresias que tem por aí. Versículo 5 diz assim: porque há um só Deus, e um só, não está falando que tem dois, olha, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A outra tradução: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quantas religiões ensinam vários intermediários de Deus, vários santos, vários mediadores que podem levar o homem até Deus? Quantos livros, quantas filosofias religiosas ensinam essas coisas? Eu vou orar para tal pessoa porque tal pessoa, ou porque tal santo vai levar minhas causas até Deus. A Bíblia diz que é um só. Não tem dois. Não tem Pedro, não tem Paulo, não tem Maria, não tem João, não tem Roberto, não tem Josué, não tem Lucilene, não tem anjo, não tem Miguel, não tem Gabriel. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É só Ele que é mediador. É só Ele que leva a salvação. É só Ele que leva o homem até Deus. Jesus Cristo disse assim, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, naquela época, irmãos, Paulo já estava combatendo isso. Já havia na igreja, naquela época, líderes que se achavam os bambambãs, os ungidões, os homens que iam levar as pessoas até Deus. Naquela época, e Paulo vai dizer: não, vocês estão errados. Só um que leva o homem até Deus, é Jesus Cristo. Só um que leva o homem à salvação e à verdade, é Jesus Cristo. E essa idolatria, esse endeusamento de pastores hoje tem sido algo profético, tem sido tem sido um cumprimento da Escritura, que diz que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas que falariam em meu nome. Não é em nome do diabo, é em meu nome, Jesus diz. Então, quantos em nome de Jesus aí, que se acham intermediários, sacerdotes, que podem levar o homem à salvação, né? Ou igrejas, né? Estou falando aqui de homens, mas tem igrejas também que devia estar escrito assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. A igreja tal, ou o ministério tal. Os irmãos podem se escandalizar, mas é verdade. Tem igreja que pregam que só dentro delas que tem salvação. E não é só católica não, tem evangélicas. Tem várias denominações. Então por isso que eu gosto desse versículo aqui. Esse versículo coloca por terra a individualidade do homem, o orgulho do homem, a idolatria do homem, e engrandece o único que é digno de honra e glória, que é Jesus Cristo. Por Ele, para Ele a glória, para todo sempre, eternamente. Amém. Versículo 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ele se deu a si mesmo, ou seja, ele se entregou a si mesmo em preço de redenção. O que é a redenção? Sei que os irmãos aqui já sabem o que é redenção. Redenção é você comprar, é você redimir, por um preço alguma coisa, você arrendar. É igual você comprar uma terra. Então, por que ele teve que nos comprar? Porque nós estávamos vendidos já para o pecado. Éramos escravos, éramos
fadados à condenação, ao inferno. Então, ele nos comprou, diz a Bíblia. Ele se entregou como um sacrifício perfeito, um sacrifício único, exclusivo e perfeito, para nos redimir, para nos salvar e para que esse testemunho servisse em todos os tempos como salvação, né? O Evangelho, as boas novas de salvação. Então ele se entregou a si mesmo para nos comprar de volta para Deus. 1 Pedro, Paulo, um versículo muito lindo que diz assim, que não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, nem com pedras preciosas, mas com o precioso sangue do Cordeiro. Então nós somos comprados com o sangue do Cordeiro. Agora parou para pensar, se você foi comprado, você já não é mais dono do seu nariz. Eu já não sou mais dono da minha vida, se eu fui comprado. Eu já não pertenço mais a mim mesmo. Eu pertenço a alguém. Alguém me comprou. Quem nos comprou? Cristo Jesus. Então, nós somos dele. Por isso que a Bíblia diz lá em Coríntios que nós vamos prestar contas para Deus de tudo que nós fizemos com o nosso corpo. Por quê? Porque não é nosso mais, é o templo do Espírito, a morada de Deus é pertencente a Deus. Então nós fomos comprados por bom preço, preço de redenção. Versículo 7. Versículo 7 diz assim: para o que digo a verdade em Cristo, e não minto, fui constituído pregador, apóstolo, doutor dos gentios, na fé e na verdade. Então aqui nós vemos os dons, os ministérios que o nosso amado irmão Paulo recebeu de Jesus Cristo. Ele recebeu o ministério, a graça, a unção, o dom, chame como quiser, para ser pregador do Evangelho, da palavra da cruz. Paulo pregava a palavra da cruz. 1 Coríntios 1 vai estar escrito assim, e para ser apóstolo, né? Ou seja, Cristo já tinha escolhido os apóstolos. Um foi o traidor, que foi Judas, mas a Bíblia diz lá em Atos capítulo 1 que foi colocado outro no lugar de Judas, chamado Matias. A maioria das pessoas não sabe isso. Só que, depois de tudo isso, ainda Cristo escolheu Paulo, né? Por último, para ser o apóstolo dos gentios, aquele que iria pregar e esparramar as boas novas por todas aquelas cidades e terras. Doutor dos gentios. Paulo também recebeu um dom que Pedro não tinha. Mestre, ensinador. Só no Novo Testamento aqui, quem escreveu mais no Novo Testamento aí? Paulo ou Pedro? Paulo ou o apóstolo João? Não é porque Paulo era bom, não. Porque ele recebeu de Deus a graça, né? O dom de mestre, para ensinar. Pedro mesmo vai dizer sobre Paulo, lá em 2 Pedro, que me fala na memória, conforme escreveu o nosso irmão Paulo, conforme a sabedoria que Deus lhe deu, nas suas epístolas, as quais têm coisas que são difíceis de entender, que os incautos distorcem, como também distorcem as demais escrituras para a sua própria perdição. Ele vai falar assim de Paulo, o homem que recebeu a sabedoria de Deus, que escreve coisas que às vezes são difíceis até de nós interpretarmos. Então, como é difícil, muitas pessoas, na pressa de entender a Bíblia, porque a Bíblia não se entende com pressa, a Bíblia se entende com anos e anos e anos de estudo, meditação e oração, mas a pessoa quer entender do dia para a noite, por isso que tem um monte de heresia nas igrejas hoje. Então, distorce, como também distorce todas as outras escrituras para a sua própria perdição. Isso é natural, a gente vai na escola, prézinho, primeira, segunda, terceira, quarta, até oitava, depois tem colegial. Se quiser aprender mais, você vai fazer um curso técnico, ou evoluir mais, você vai fazer uma faculdade, depois um doutorado, ou seja, você vai passar anos e anos estudando para aprender alguma coisa. Agora a Bíblia, o camarada vê um dia na igreja, não quer entender tudo, se não entende, desanima, já não lê mais e para. Não, não é assim. A W. Tozer disse assim, quem quer conhecer a Deus, Deus não se curvou à nossa prece. Quem quiser conhecer a Deus, vai ter que dedicar-lhe muito tempo de oração, de leitura da Bíblia. Já faz mais de 10 anos que eu estudo a palavra de Deus e ainda falta muita coisa, eu tenho que aprender muita coisa que eu não entendo. Pode se escandalizar se você quiser, mas é a verdade. Então tem gente aí que precisa estudar mais a palavra do Senhor.
precisa aprender mais. Tem pessoas que lêem a Bíblia uma vez só e já acham que é um mestre, né? Então tem que aprender muito ainda, né? Paulo era doutor do gentio. Olha a sabedoria que esse homem tinha. E ele não ficou rico com essa sabedoria. Ele nunca usou dessa sabedoria para humilhar ninguém. Ele nunca usou dessa sabedoria que Deus deu para ele para ficar rico, para se engrandecer, para montar uma igreja no nome dele. Não. Só ver a vida do apóstolo Paulo. Então essa é a sabedoria. É agora que ele fala não. A sabedoria verdadeira não vai glorificar o homem, vai glorificar Deus. A sabedoria verdadeira não vai vender-se a Satanás, mas vai dar glória a Deus. Então Paulo tinha essa graça. E eu vi um apóstolo, tal de apóstolo na televisão, criticando o outro pregador, que eu também discordo muitas coisas dele, mas esse apóstolo disse que esse pregador, eu vou dizer o nome aqui para ninguém ficar. O apóstolo Valdomiro criticou o Malafaia porque o Malafaia pregava e não acontecia nenhum milagre, então ele não era homem de Deus. Eu vi na internet, cara, não entendo nada. Então quer dizer, se o cara não fazia nenhum milagre, então ele não é homem de Deus? Que história é essa? Só porque o Malafaia tem o dom de ensinar e ele não tem, ele fica só orando mais por milagres e ele criticou o outro. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Porque isso é uma graça que é recebida do céu. Né? E Paulo também tinha a operação de milagres. Né? Paulo tinha praticamente tudo, praticamente todos os dons que tinha. Paulo batizou só um, Então, a gente não tem noção, né? Não é dito na Escritura tudo que ele fez, né? Só um pouco, igual Jesus, né? Se fosse colocar tudo que Cristo fez na Bíblia, nos livros do mundo não caberiam. Na fé e na verdade, versículo 6. 6 não, versículo 8, perdoa. Diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Versículo 8, da outra tradução. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade, ou sem contenda. Orar, agora aqui não fala de igreja só, né? Orar em todo lugar. Ou seja, oração, mas é possível orar em todo lugar? Talvez com palavras não, mas em pensamento é. Você orar em todos os ambientes que você passar. Seja trabalho, seja na casa, seja na rua, seja dirigindo o carro. Sempre está procurando a proteção de Deus e a comunhão com Deus. E orar levantando as mãos santas, sem ira, sem conflito. Não adianta orar com ira. Deus não é medroso como o homem é, ou a mulher como o ser humano é, na verdade. Agora vai ficar umas 20 pessoas iradas aqui dentro, ou nós tivermos um cavalo lá, a gente pode até estabelecer, ficar com medo, e até atender o pedido da pessoa. Deus não é assim, você pode orar irado a vida inteira, que não vai forçar Deus a fazer nada, né? Porque a oração não muda Deus, né? A oração muda nós. É Deus trabalhando em nós, ou seja, a oração não vai mudar o caráter de Deus, e nem nossa ira, nosso pecado vai sujá-lo, ou vai fazê-lo mudar de ideia. Mas sim a oração sem ira e sem contenda, né? Com coração perdoador. Versículo 9. Agora Paulo vai tacar sobre as mulheres, até o verso 15 agora. Depois o capítulo 3 vai falar sobre a separação de obreiros, né? Que nós vamos deixar para sexta-feira esse capítulo 3. Versículo 9 diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então esse pérola, vestido precioso, eu vou ligar à teologia da prosperidade, daqui a pouco você vai entender o porquê. Lá no capítulo 6 ele vai falar do dinheiro. Então, a igreja de Éfeso, nós entendemos que era uma igreja rica, né? Para as mulheres terem condição de usar pérola, de usar ouro, não deviam ser pobres, né? O povo dali, né? Versículo 9 e 10 da outra tradução, eu vou ler. É quase o mesmo significado. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente
se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. Então Paulo vai tratar sobre mulheres neste texto. Que as mulheres se ataviem ou se vistam com modéstia. Então nós entendemos já por esse texto, e Timóteo 6 nós vamos chegar, vai demorar um pouco nós chegarmos lá, que era uma igreja de posses, não tinham pessoas ali ricas, né? Pessoas que estavam numa classe mais alta, né? Tipo como uma Laodiceia, né? Da vida. Igreja rica que dizia não ter falta de nada. E o que estava acontecendo nessa igreja? Estava havendo um desfile de moda dentro da igreja. E nós vemos isso muito acontecer hoje em muitas igrejas, principalmente as que tem mais gente rica. Era desfile de roupas bonitas, vestidos bonitos, e era um desfile de quem tinha mais ouro no cabelo, quem tinha mais pérolas, quem tinha mais vestidos preciosos, né? Vestido precioso, acho que eu nunca vou usar na vida, né? Deve ser um pano, eu não entendo de roupa, não entendo nada de roupa. Deve ser aquelas sedas, né? Aqueles tecidos de seda, aquelas coisas que só pessoas que têm muito dinheiro para usar mesmo. Então estava tendo isso, mas tinha pobres lá na igreja também. Esse era o problema. Tinha mulheres pobres, tinha homens pobres. Então o que estava havendo? Homens, geralmente é difícil acontecer isso. Um homem reparar na roupa do outro homem. Mas mulher repara. Então o que estava acontecendo aqui nesta igreja? Estava havendo inveja, contenda e desvio de atenção de Deus para as mulheres. Por quê? Paulo estava ensinando que a função da igreja, por isso que ele fala de oração aqui, é cultuar Deus, é orar, é a palavra. Mas o que estava acontecendo? As mulheres estavam perdendo o foco da palavra, da oração, estavam disputando entre elas. Qual era mais bonita, qual era mais bem vestida, qual era mais rica. Isso trazia inveja, contenda, fofoca. Os irmãos sabem o resto da história. Então Paulo vai dizer que a mulher se atavia, se vista, né, na igreja de maneira honesta, com pudor e modéstia. Ou seja, o que nós vemos hoje acontecer na igreja, os pastores não gostam que pregam, né? Eu já enfrentei vários que não gostam que preguem sobre roupas sensuais, lascivas, mas o que tem hoje acontecido muito nas igrejas é geralmente isso. E não estou falando de pessoas que estão vindo a primeira vez na igreja, aí é algo diferente. Pessoas que estão vindo a primeira vez, o que não faz parte da membresia, mas eu estou falando de pessoas que são membros. E a veste dela não é veste de mulher de Deus, é veste, como diz lá em Provérbios, de prostituta. Lá em Provérbios vai dizer muito sobre isso. Então as mulheres aqui não estavam se vestindo como mulheres de Deus, como mulheres santas, mas estavam se vestindo, se comportando como mulheres do mundo, como pessoas sensuais, lascivas. E a igreja não é baile funk, a igreja não é bar. Então nós temos que saber como se vestir. Não estamos numa praia para se vestir de maneira ilícita. Até mesmo no tiro de guerra, o pessoal vai para o tiro de guerra ali, e se eu não for com certo tipo de roupa lá, aqui no Somalia não tem mais, velho. Eles me avisaram esse teu aí. Se for lá de bermuda, eles nem entram, eles não vão deixar eu tentar. Pode estar calor, você tem que ir de carro, sem de caminho, sem ter regata também. Você vai diante de um juiz, então, nós temos que saber se portar diante de Deus. Nós estamos aqui, nós não temos que chamar atenção em nós para nada. É isso que Paulo está dizendo. Você não está na igreja para ninguém reparar na sua beleza, se você é bonito ou não, se você se veste bem ou não. Nós estamos indo na igreja para adorar o Deus vivo. Ele não está preocupado com isso também. Se a sua roupa é bonita, se você tem ouro, ou se você tem joia. Ele está preocupado se o seu coração é de boas obras. Isso serve para homem também, né? Porque hoje em dia tem homem que é pior que mulher também. Eternos que custam 1.000, 2.000 reais. Sapatos que custam não sei quantos mil reais. Então, o cerne desse texto é isso.
Eu vou ler o comentário aqui da Bíblia de Estudo, que é sempre bom outras opiniões, né? Em traje decente se atavie. A palavra grega traduzida por ataviem significa arrumar, pôr em ordem ou preparar. Ou seja, se arrumar, né? Saber se arrumar para ir na casa de Deus. Saber se colocar em ordem, se preparar. Uma mulher deve se arrumar de modo adequado para o culto de adoração. Isso aí para o homem também. O que inclui o uso de vestes decentes que reflitam um coração devidamente adornado de castidade, com modéstia e bom senso. A palavra grega traduzida por modéstia refere-se à moderação mestrada, com humildade, que carrega a ideia implícita de vergonha. Também pode referir-se a uma rejeição de algo que desonre a Deus, ou referir-se à tristeza pelo pecado. Bom senso, basicamente, refere-se ao domínio próprio sobre as paixões sexuais. As mulheres, tementes a Deus, odeiam o pecado e controlam suas paixões para não levarem outras pessoas a pecar. Cabeleira frisada, com ouro ou pérolas, ou vestuários dispendiosos, né? Vestuários caros. Práticas específicas que estavam causando distração e discórdia na igreja. As mulheres no século I muitas vezes adornavam seus penteados. Era o costume da época, né? Hoje tem várias modas aí, né? Hoje é escova progressiva, é chapinha. Naquela época tinha esses frisados de cabelo, que elas faziam no cabelo lá, eu também não sei, e se enchiam de joia no cabelo. As mulheres no século I muitas vezes adornavam seus penteados, cabeleira frisada, com ouro, pérolas e outras joias, a fim de chamar a atenção para si e para sua riqueza ou beleza. O mesmo aplicava-se àquelas mulheres que usavam um vestiário dispendioso. Ao fazer isso, elas atraíam a atenção para si e faziam os outros deixarem de prestar atenção no Senhor, levando provavelmente as mulheres mais pobres a sentir inveja. O que interessava a Paulo era proibir a preocupação de certas mulheres com a ostentação de sua riqueza e impedir que elas desviassem a atenção das pessoas da adoração ao Senhor. Então, isso estava acontecendo na igreja lá. Vamos para o próximo tópico, versículo 11. Versículo 11 ao 15, né? Para falar só sobre um assunto aqui, então nós vamos pegar ele geral. Esse assunto também é muito mal interpretado hoje em dia também. A mulher aprende silêncio com toda sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, e permanecer com modéstia na fé, na caridade, na santificação. Deixa eu pegar o versículo aqui, o 11 da outra tradução. A mulher aprende silêncio com toda a submissão. Não permite que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, em amor e santificação, com bom senso. Na época, hoje não tem esse costume aqui no Brasil, mas na época os palestrantes, ou os pregadores, eles podiam ser interrompidos na hora da pregação. Sabia disso? Eles podiam. A pessoa poderia parar, para de falar isso. O que você está falando aí está errado. Não é assim. Ou eu não estou entendendo. Então eles podiam parar. E o que estava acontecendo nessa igreja? As mulheres estavam tomando lugar ali dos homens, estavam querendo ser as líderes, querendo parar os pregadores de pregar no meio para fazer questionamentos. Por isso que Paulo manda a mulher aqui interrogar o marido na casa. Ou seja, se ela quiser saber alguma coisa, não está dizendo que ela não vai poder ensinar na igreja. Não é isso, ou pregar. Porque tem mulheres em Atos dos Apóstolos que pregavam o Evangelho, que eram profetisas. Mas está dizendo aqui, está claro no texto aí, que a mulher jamais, isso eu falo que não pode fazer muitas mulheres, pode ficar brava, mas jamais numa igreja a mulher pode estar acima do homem, ou seja, há uma pastora e abaixo dela um pastor. Aí cada um tem a sua opinião, mas segundo a Escritura,
É claro que para, igual eu disse por irmão no Facebook, para cada regra tem exceção. Tem casos de Deus levantar mulheres aí, no Brasil, no mundo afora, para serem mulheres de Deus, né? Porque muitos homens também não querem. Então, Deus pode levantar mulheres para ser missionárias, para ser pregadoras. Isso, eu não tenho dúvida, mas o problema aqui não era universal, né? Era nessa igreja o problema. Para este povo que estava vendo esse problema. Então, por isso que Paulo está dizendo isso, para colocar ordem na casa de Deus, para colocar ordem ali. Estava uma verdadeira bagunça. É igual Corinto. Corinto, Paulo vai dizer quase a mesma coisa para se pegar. Todo mundo profetizava no mesmo tempo, todo mundo falava em línguas, todo mundo queria louvar, um estava pregando, outro estava profetizando no mesmo tempo, outro estava orando alto. Então, se tornou uma bagunça. Então, Paulo estava colocando as coisas em ordem na igreja. E nós sabemos que hoje a mulher aqui tem que dar graças a Deus. Porque a mulher, até hoje, naquele lado é assim, na parte ocidental. Pesquisa lá na internet o islamismo, como que a mulher é tratada no islamismo. Se o homem chegar na casa do amigo, a mulher tem que se esconder do amigo, não pode ver. Porque o islamismo, o que é o islamismo? Aquelas religiões daquelas pessoas que se mataram no prédio dos Estados Unidos. Né? Aqueles que foram lá e se mataram em nome de Allah. Esse é o islamismo. Então as mulheres elas têm que se cobrir, só pode mostrar o olho. Aqui é solteira, né? Aqui casa pode até mostrar o rosto. Mas a mulher não pode falar em público lá. Tem várias coisas, não vou ficar falando aqui, mas é a cultura de lá. Então era essa cultura que essa igreja vivia, que esse povo vivia. Também tem isso que eu não posso deixar de falar. Outra coisa que eu queria comentar aqui, sobre Adão e sobre Eva, é que com certeza Eva foi enganada, é verdade. Adão foi enganado, por isso que então se tornou Adão o cabeça. E a mulher sua adjuntora. Olha lá, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Só que Adão e Eva foram punidos. Né? Deus não fez vista grossa, como muita gente faz hoje. Adão e Eva foi expulso do paraíso. Quem expulsou eles do paraíso não foi o diabo, foi Deus. Pelo diabo nós estávamos lá até hoje, né? Vivendo eternamente no pecado. Mas quem expulsou foi Deus, por causa do pecado. E o último versículo para encerrar. Salvar-se-á, porém, dando à luz, ou sendo mãe, se permanecer com modéstia na fé, na caridade, na santificação. Então aqui está em fala de uma das funções primordiais da mulher, né? Ser dona de casa, dar à luz nos filhos, mas isso não significa que vai ser salvo. Será salvo se permanecer na modéstia, na fé, na caridade, que é o amor, né? E na santificação. Esse capítulo ainda foi light, né? Você quer ver o capítulo pesado? Vai ser esse capítulo 3 e o capítulo 6. O 4 também é interessante. E Paulo vai falar de mulheres de novo lá no capítulo 5, se quiser ir na sua casa lá. Vai falar sobre viúvas, a viúva mais jovem, a viúva mais velha, que também estava tendo problema naquela igreja também sobre isso. Amém? Vamos orar? Amém. É 8h30 já, vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra. Senhor, meu Deus, meu